Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa segunda-feira para trazer muita informação e deixar você atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes de começar a trazer as notícias do nosso Mengão, eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal que você fizesse a sua inscrição, pois ela ajuda muito no crescimento do trabalho, que também você deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar junto conosco aqui no canal. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Seja um vídeo, seja uma live, seja qualquer outra informação. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, que é o que interessa, que é sem enrolação, pessoal. Aqui é P e pai bufo. É notícia atrás de notícia. Então vamos lá. Flamengo e Fluminense fizeram um clássico ontem do Maracanã, partida essa válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e empataram em 0-0, num jogo que teve muitas nuances e também muitas polêmicas. Porém, é um jogo emocionante, digno como merecem ser os Fla-Flus, né? O clássico levou ao Maracanã, como sempre, um grande público. Tivemos como público pagante 57.258 torcedores, como público presente 62.354 torcedores, e que proporcionaram uma renda de R$ 3.593.120,50. Uma observaçãozinha aqui sobre esse público. Pelo oitavo jogo seguido que o Flamengo realiza no Maracanã, o Flamengo coloca mais de 60 mil torcedores. Isso não é uma torcida não, meus amigos, isso é uma nação, pode ter certeza disso. Agora, nós faremos aqui uma análise rápida, fria, do empate por 0-0 entre Fluminense e Flamengo, jogo de ontem do Maracanã. Bom, o Flamengo iniciou a partida pressionando o Fluminense, fazendo uma marcação alta, deixando os tricolores muito desconfortáveis na partida. Essa pressão durou pelo menos aí até os 25 minutos iniciais. Flamengo não conseguiu traduzir essa superioridade inicial em gols, né? Porque depois o Fluminense deu uma equilibrada no jogo, levando algum perigo ao gol rubro-negro. Já no primeiro tempo, a arbitragem já começava a dar sinais de que seria a estrela da partida, mais precisamente Sávio Pereira Sampaio, permitindo que Ganso e Felipe Melo arbitrassem e apitassem a partida, não coibindo a sequência de faltas, né? Uma sequência de faltas, cada hora um jogador do Fluminense vinha, parava a jogada do Flamengo, né? E algumas entradas até violentas do time do Fluminense, fazendo com que o Flamengo não tivesse evolução durante as jogadas. Veio o segundo tempo, o primeiro tempo terminou 0-0, veio o segundo tempo e o Fluminense voltou melhor, né? O Fernando Diniz tirou o Martinelli, um homem de meio campo, um homem de marcação, e colocou o Lelê se juntando ao Cano na parte ofensiva. Então, o Fluminense passou a criar muito mais perigo ao gol rubro-negro, que parece ter sentido o desgaste do efeito da marcação alta que foi feito no primeiro tempo, como também sentiu os dois jogos anteriores que foram disputados em gramados sintéticos. Flamengo e Fluminense marcaram gols durante o segundo tempo, porém, ambos os gols foram anulados, ao meu ver, bem anulados, por faltas cometidas no início das jogadas que resultaram nessa marcação de gols. Porém, não podemos deixar de comentar a falta de critério do árbitro Sávio Pereira Sampaio em não marcar um pênalti claro do Felipe Melo sobre o Arrascaeta. E por fim, ao expulsar Luiz Araújo por falta cometida sobre o jogador Marcelo, falta semelhante à sofrida pelo jogador Felipe Luiz do Flamengo no primeiro tempo, quando o jogador Lima do Fluminense
cometeu o mesmo tipo de falta que o Luiz Araújo fez no Marcelo, e falta que não mereceu nem o cartão amarelo, quanto mais o vermelho que levou o Luiz Araújo por ter entrado no Marcelo, deixando o Flamengo ali no finalzinho do segundo tempo, com um jogador a menos, levando aí até um sufoco do Fluminense. O Flamengo volta a campo agora somente no próximo sábado, às 16 horas, no Maracanã, quando vai enfrentar o América Mineiro pela 16ª rodada do Brasileirão. Para esse jogo, o Flamengo não vai contar com o volante Thiago Maia, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que levou ontem diante do Fluminense. Para a partida diante do América Mineiro, já foram vendidos de forma antecipada, mais de 50 mil ingressos, né? Será com certeza o nono jogo, a nona partida seguida do Flamengo jogando no Maracanã, para um público superior a 60 mil torcedores, o que é muito bacana, né? Precisamos aqui, pessoal, enaltecer e destacar a atuação do nosso goleiro Matheus Cunha, que foi decisivo para que o Flamengo não tomasse gol e não perdesse a partida. Inclusive, Matheus Cunha, juntamente com o goleiro Lucas Perry do Botafogo e também com o goleiro John do Internacional, foram as 3 maiores notas da rodada do SofaScore Brasil. Aqui também a gente traz a boa performance também durante a partida dos jogadores Felipe Luiz e também do meio-campista Gerson pelo Flamengo. No meu entender, foram esses 3 que se sobressaíram na partida. Apesar de passar em branco diante do Fluminense, o Flamengo segue como o melhor ataque, o ataque mais positivo do campeonato, com 27 gols. Agora, com uma vantagem mínima sobre o Botafogo, que vem logo em seguida com 26 gols marcados. Daqui a pouco, se der bobeira, o Botafogo vira o melhor ataque do campeonato, ele que já tem a melhor defesa também do campeonato, com apenas 7 gols sofridos. Bom, meus amigos, repercutiu muito forte e de negativo tom a fala do Arturo Vidal, que estreou pelo Atlético Paranaense jogando ontem contra o Bahia e vencendo por 2-0, quando se referiu ao treinador Jorge Sampaoli do Flamengo como sendo um técnico perdedor, alegando Vidal a falta de oportunidade dadas pelo treinador para que ele pudesse desempenhar o melhor futebol dele no Flamengo. Meus amigos, se tem 2 jogadores que tiveram muitas oportunidades a partir da chegada de Jorge Sampaoli ao Flamengo, esses 2 jogadores foram o atacante Marinho e o próprio Arturo Vidal. E nenhum deles correspondeu à expectativa depositada em ambos. Sampaoli deu oportunidade, deu chance para que ele pudesse performar, e ele não performou. Então a gente acha muito injusta e uma falta de gratidão imensa as palavras de Vidal sobre Sampaoli. Sampaoli se manifestou sobre as palavras de Vidal na entrevista coletiva. Ele disse sobre a declaração de Arturo Vidal, ele se disse decepcionado, assim como também sua comissão técnica, pois o treinador e o seu staff entendem que o volante foi injusto nas críticas, pois na visão deles o chileno teve a oportunidade sim e perdeu espaço após os concorrentes da posição crescerem de produção, no que eu concordo plenamente com Sampaoli. Arturo Vidal teve sim a oportunidade de mostrar o futebol e não correspondeu à expectativa. Já era quase unanimidade na torcida que o Vidal tinha que sair do Flamengo antes do final do seu contrato, que só se encerraria no final do ano. Bom, meus amigos, Goiás e Atlético Mineiro jogam hoje à noite, segunda-feira, encerrando os jogos da 15ª rodada, ficando logicamente pendentes apenas os jogos entre América Mineiro e Vasco, e Corinthians e Grêmio, que foram adiados por conta da participação e da presença de América Mineiro e Corinthians na Sul-Americana durante a semana e também ontem na Copa do Brasil, numa eventual quarta de final que valeu a vaga para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Ainda, meu amigo, tendo o trabalho questionado por parte da torcida do Flamengo, os números de Jorge Sampaoli fotografam uma situação que está longe de ser ruim, se não vejamos os números de Jorge Sampaoli nos últimos 18 jogos. Nos últimos 18 jogos foram 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, aquela derrota vexatória
para o Bragantino, o que mostra que o trabalho de Jorge Sampaoli no Flamengo é bom. Precisa apenas ter um pouquinho mais de constância e de regularidade no desempenho e nos resultados, né? Durante a transmissão do clássico entre Flamengo e Fluminense pela Globo, o jornalista Carlos Gil noticiou que o Flamengo teria feito a segunda proposta ao Zenit da Rússia pelos direitos econômicos do Claudinho e que os russos se alegraram com a proposta e a proposta que agradou ao time russo. E que a única pendência nesse momento seria a forma de pagamento, pois os russos queriam o pagamento à vista e o Flamengo quer parcelar. Lembrando que a proposta última feita pelo Flamengo é de 17,5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador Claudinho. Eu acho que está se encaminhando para um desfecho positivo e acho que Claudinho vai sim ser jogador do Flamengo em um breve, curto espaço de tempo. Vale destacar, meus amigos, que Jorge Sampaoli tem 3 jogos contra o Fluminense e também, logicamente, contra Fernando Diniz e até o momento não perdeu nenhuma partida para o Fluminense do Diniz. Pelo contrário, ainda os eliminou da Copa do Brasil numa disputa de oitavas de final. Bom, meus amigos, o Jorge Sampaoli também confirmou em entrevista coletiva após a partida que solicitou à diretoria do Flamengo a contratação de um volante misto. Que seria o volante misto, Magui? Seria aquele que faça tanto a função de volante como a função também de meia. Ele viria essa contratação para repor a saída do meio-campista chileno Arturo Vidal. Antes da partida contra o Fluminense, o Flamengo comunicou em seus perfis de rede social a ausência do centroavante Pedro no clássico, uma vez que o mesmo sentiu no treinamento realizado no sábado, o último treinamento para a partida de ontem, de um desconforto muscular. O centroavante agora se junta a Bruno Henrique e Eric Pulgar do departamento médico do Flamengo. 3 jogadores muito importantes que a gente vai precisar o quanto antes tê-los no nosso elenco, à disposição de Sampaoli. Para finalizar, o Flamengo folga hoje, segunda-feira, e se reapresenta amanhã, terça-feira pela manhã, onde inicia a semana livre de preparação para enfrentar o América Mineiro no sábado às 16 horas no Maracanã. Por que vai ter essa semana livre? Porque esse meio de semana vai ser dedicado às disputas dos mata-matas, né, da repescagem da Copa Sul-Americana. Como o Flamengo não está nessa competição, porque nós não disputamos Série B de Libertadores, nós estamos folgados. Então o Flamengo vai ter terça, quarta, quinta e sexta para se preparar para enfrentar o América Mineiro no sábado, 16 horas, no Maracanã. Bom, meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, deixando um agradecimento todo especial aos grandes torcedores rubro-negros que, mais uma vez, participam muito aqui do canal Marquinhos Fla Assunção. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.